Igreja da Misericórdia, Viana do Castelo. Tesouro do mais exuberante barroco português, a Igreja da Misericórdia de Viana do Castelo é um caso singular. Construída em muito poucos anos, concebida de raiz como obra de arte total, fala-nos de um tempo em que o Porto era vibrante, a vila próspera e as pessoas acreditavam no futuro. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. João Alpuim Botelho, isto é um prato cheio, esta Igreja da Misericórdia. Esta igreja é fantástica, é o barroco no seu esplendor, em que nós temos todas as artes, o azulejo, a talha dourada, a pintura, a lógica da colocação é verdadeiramente um espaço fiérico. E é um espaço que tem uma espiritualidade fantástica. A forma como nós somos envolvidos por ele é absolutamente notável. Ficamos com a impressão, olhando para a Igreja, de que isto foi concebido de raiz assim, não é daquelas situações em que foi sendo acrescentado e alterado. Portanto, se calhar é uma sensação enganadora. É uma sensação absolutamente correta, porque esta igreja tem uma outra particularidade. É que desde o momento em que foi concebida até o momento em que foi terminada, passaram 6 anos. Deve ser dos poucos casos na arquitetura, das obras públicas portuguesas. Em 1000 anos de história de Portugal, quase deve ser dos raros casos. Esta igreja, assim como a vemos, demorou 6 anos a fazer? Entre 1716 e 1722, a igreja foi executada. Bem, extraordinário. Havia uma igreja anterior que estava em ruínas, a Igreja da Misericórdia era muito importante na cidade e houve uma capacidade da instituição de mobilizar meios e artistas. E depois há outra coisa muito importante, é que os artistas que estão envolvidos na concepção da igreja são os melhores artistas da época. Os azulejos foram pintados pelos melhores azulegistas, o traço da igreja é de um dos melhores arquitetos, Manuel Pinto Villa-Lobos, as pinturas, tudo foi um projeto feito com princípio, meio e fim, com os melhores, e é por isso que, de facto, este conjunto é um conjunto nesta unidade, não é? Nesta harmonia, nesta espiritualidade
é por ter sido exatamente esse projeto feito e terminado num curto espaço de tempo, com uma vontade de trabalhar com os melhores daquela época, com os melhores contemporâneos. E ser moderno, não é? E ser moderno. Isso é uma ideia muito interessante. Nós achamos sempre que o desejo de modernidade está nos grandes centros urbanos. À época, Viana do Castelo era uma vila. E, contudo... A encomenda destes azulejos refere mesmo que queremos fazer uma coisa ao moderno. E há um aceitar das novas tendências da arte. Não foram poupados esforços nem meios para produzir esta peça, em que todos os sentidos devem ser convocados para a máxima comoção, que era exatamente o que o barroco pretendia. Eu sugiro que vamos conversar agora com um músico, um organista, Diogo Zão, que vai mostrar-nos e falar-nos deste órgão. Diogo, este órgão é contemporâneo da obra desta igreja. Sim, efetivamente fez parte do programa da igreja. Foi um órgão encomendado ao mestre organeiro Padre Manuel Lourenço da Conceição, o mestre organeiro do Porto, que era um dos organeiros da nossa praça. Portanto, é um órgão produzido aqui na Península Ibérica, não veio do norte da Europa. Exatamente. É um órgão nosso, do nosso tem território. as características próprias de um órgão ibérico, portanto, que eram, na altura, entre os séculos XVI e XVIII, essencialmente eram estes os órgãos, as características básicas dos órgãos, digamos, ibéricos eram semelhantes, embora cada órgão é um órgão e tem a sua particularidade. Qual é a particularidade deste? É assim, eu diria que há muitas características, obviamente, semelhantes a outros órgãos, e eu destacaria até enquanto intérprete e comparativamente com outros órgãos, onde tenho a oportunidade de tocar, a qualidade tímbrica e o equilíbrio sonoro. Obviamente que também não é alheio a esta questão um bom restauro, do qual foi o caso aqui, não é? Exatamente, o mestre Dinarte Machado, e obviamente também contribui para esse resultado, mas não só, obviamente também a qualidade do instrumento, na sua origem, tem que existir, porque senão depois não há milagre. E então, o que é que o Diogo vai interpretar para nós? Sim. Proponho interpretar um tento de registro alto de quarto tom de um compositor espanhol, Bartolomeu de Olagué. Crê-se que seja um compositor basco, embora tenha trabalhado a partir de 1649 na Catedral de Burgos. Era mestre-capela, foi mestre-capela da Catedral de Burgos e mais tarde, em 1651, aqui bem perto, em Santiago de Compostela, exerceu as suas funções de mestre-capela. Faleceu em 1658, em Santiago. Esta peça tem a particularidade, também por isso eu a ter escolhido, por constar de todas as peças organísticas deste compositor, e esta em particular, constar de um manuscrito que, embora não esteja datado, seja de final do século XVII, início do XVIII, que está na Biblioteca Pública Municipal do Porto. Portanto, é provável ou é possível que tenha sido executada aqui esta peça ou outras do mesmo compositor? Exatamente. Portanto, com certeza que nesta época, pelos registros que existem e até pelo tipo de escrita, de composição, eram este tipo de obras que se executavam nestes órgãos, porque existe uma relação entre a escrita e o tipo de órgão enquanto instrumento. Muito bem, então vamos reproduzir aqui, João, com o Diogo, o ambiente quase total. Falta o sentido do olfato. Temos que pensar incenso. A experiência total, agora com a música. Ok.
João, esta igreja não trata só da exaltação dos sentidos, convida-nos à ação. Sim. A mexermos-nos, a fazermos coisas. Exatamente. Há uma intenção neste programa de chamar a atenção para as pessoas de que é importante praticar as 14 obras de misericórdia, que estão divididas em 7 espirituais e 7 corporais, e que seriam uma espécie de assistência social na época, e toda esta igreja nos convida a praticar essas obras de misericórdia. É muito clara a intenção de nos chamar à prática das obras de misericórdia. É preciso não nos esquecermos, não é demais sublinhar, estamos numa igreja da Santa Casa de Misericórdia de Viana do Castelo, aliás, criada aqui cerca de 20 anos depois da Rainha Dona Leonor ter fundado a Santa Casa da Misericórdia em Lisboa. Sim. E, portanto, no século XVI aqui foi fundada também a Santa Casa da Misericórdia e estas 14 obras de misericórdia que aqui estão representadas têm essa intenção pedagógica. A colocação da igreja no espaço urbano impede que a entrada seja feita pelo fundo. A entrada é feita lateralmente, o que para o barroco seria uma preocupação, porque não se entra logo com aquele... Não se vê logo tudo, não há logo aquele esplendor inicial. E então a solução descoberta, imagino que entre o Manuel Pinto Villa-Lobos, o arquiteto, e o Policarpo Oliveira Bernardes, pintor dos azulejos, foi colocar este painel que nos recebe. E veja como é engraçado. O ponto de fuga é claramente o rosto do menino Jesus. O painel refere-se à passagem bíblica do menino entre os doutores. E veja como tanto os olhares dos doutores se dirigem para ele, como todas as linhas de força da arquitetura se dirigem para ele, e ele recebe quem entra no museu. Portanto, o nosso olhar é também dirigido para o rosto dele, e ele recebe-nos com aquela mão como quem a apontar e a convidar-nos a avançar em direção ao altar. E também é engraçado, se me permite, que esta primeira misericórdia, ou a primeira misericórdia que nos é dada a ver, exatamente neste painel, que é aquele com que nos deparamos, como bem explicou, é a que diz: há que ensinar os ignorantes. Isto é muito engraçado. Podiam ter escolhido outra misericórdia qualquer à cabeça. E repare que além de ser o ensinar os ignorantes, é o menino entre os doutores. E é Jesus, uma criança, a chamar ignorantes aos doutores, ou a mostrar aos doutores a sua ignorância. Portanto, é logo uma forma de nos pôr no nosso lugar. E o João já falou do Policarpo Oliveira Bernardes. Estamos a falar de um dos grandes mestres do ciclo, dos mestres no que respeita à azulejaria portuguesa. E há quem diga que esta igreja e que este conjunto de painéis são a obra-prima de Policarpo. Eu penso que, pelo menos no sentido de ser a obra primeira, podemos afirmar isso com bastante certeza. Primeiro, sob o ponto de vista cronológico. Cronológico, sim. Esta igreja marca o fim do protagonismo do António Oliveira Bernardes e o início do protagonismo do seu filho, de Policarpo Oliveira Bernardes. Como grande mestre da azulejaria portuguesa, precisamente na sua fase mais interessante e exigente. Primeira misericórdia, ensinar os ignorantes. O programa desta igreja tem algumas coisas muito rigorosas. Uma delas é a hierarquia dos espaços. E o lado direito em relação ao altar, que liturgicamente é o lado do Evangelho, da Palavra do Senhor, sendo o lado esquerdo o lado da Epístola, onde está a palavra escrita pelos homens, portanto menos importante, e a Igreja respeita essa hierarquia. E então do lado direito estão as obras de arte espirituais, que são as mais importantes. Nós somos recebidos pelo ensinar os ignorantes. E seguimos, por cima temos... E por cima temos o consolar os tristes. Todas as obras de misericórdia são ilustradas por passagens bíblicas e o Consolar os Tristes é o episódio da vida de Job.
Job era um homem muito rico e que Deus quis pôr à prova a sua fé e retirou-lhe todas as riquezas e retirou-lhe a saúde, inclusivamente. E Job manteve-se fiel à sua fé. E isso é representado neste painel e é representado de uma forma muito engraçada porque há aqui uma simultaneidade de acontecimentos, porque nós, do lado esquerdo, vemos o Job a ser consolado pelos seus amigos e do lado direito vemos todas as catástrofes que teriam acontecido antes para que houvesse lugar a esse consolo. Então vemos os seus animais a serem roubados, a sua casa a arder e vemos o seu património sob ameaça e a desaparecer. Exatamente. E tem ainda, eu acho que estes pequenos pormenores são muito engraçados, esta ponte no meio que liga estes dois mundos e que também nos dá uma dimensão de uma espacialidade muito maior, mas a ponte liga estes dois mundos e cria uma relação. Estes recursos tão criativos destes pintores da azulejaria portuguesa são fantásticos. São fantásticos, exatamente. Mas aqui no fundo temos também o dar bom conselho. E aqui começa já uma das outras particularidades muito engraçadas. É a conversão de São Mateus. São Mateus era um cobrador de impostos, um homem odiado, e então é representado a uma mesa a fazer as suas contas, as suas contabilidades, e Jesus entra ao fundo e chama-o para vir com ele e para se tornar um dos seus seguidores. E é muito engraçado que a referência ao dinheiro acontece muitas vezes nesta igreja. Olhar para os outros através dos bens monetários, materiais. Aqui temos o castigar os que erram, e castigar os que erram, mais uma vez, faz uma referência a esta questão dos valores. Parece-me um pouco misericordioso castigar os que erram. Bom, há também uma parte didática, mas a próxima obra de misericórdia é o perdoar as injúrias. Portanto, nós também podemos escolher qual das misericórdias praticar. Exatamente. Mas estava a dizer também que aqui, mais uma vez, a passagem bíblica é retirada do livro dos Macabeus, em que havia um tesouro no templo de Jerusalém que tentaram roubar. E esse tesouro era destinado à ajuda aos órfãos e às viúvas. E então, esta representação é uma representação feita por 3 anjos, 2 anjos que estão a flagelar o homem que queria roubar o tesouro e um terceiro a cavalo. Esta representação de 3 figuras representa a Divina Trindade, portanto representa Deus. Então é Deus a castigar o homem que quis roubar esse tesouro que era destinado ao consolo dos mais vulneráveis. Dos mais vulneráveis. Exato. E, portanto, novamente o dinheiro, não é? Novamente o dinheiro e novamente uma instituição que cuida dos mais desprotegidos. Continuando, vamos aqui aproximar e vamos ver o sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. A passagem bíblica é o episódio da mulher adúltera, quando levaram a mulher adúltera junto de Jesus para ser apedrejada, e Jesus diz: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Há aqui 2 pormenores muito engraçados neste painel. Por um lado, a representação não é esse confronto, quando Jesus é confrontado com essa provocação, no fundo. É o momento em que Jesus já disse isso e se inclina para escrever no chão. E é aquele mistério, o que é que ele escreveu nessa altura? E ficamos também a pensar o que é que está a escrever. E mais uma vez, há esta graça de um dos doutores que estavam presentes e que estavam a fazer esta provocação, é representado com uns óculos. Eu gosto imenso de ver isso, é tão surpreendente, não é? É muito engraçado. Aliás, ali atrás, numa tábua de talha dourada, também há uma representação de um homem com os óculos. E também há uma cena bíblica, que isso eu nunca tinha visto, confesso. Naquele caso é uma circuncisão e, bom, os óculos, como sabe, ajudam a dar uma ar de seriedade às situações. O último dos painéis e, portanto, a 7ª obra de misericórdia espiritual é o rogar a Deus pelos vivos e defuntos, e mais uma vez é representado o dinheiro. É um episódio do livro dos Macabeus em que houve uma batalha que perderam e que há uma recolha de dinheiro
para honrar os mortos. E o que é representado é exatamente esse peditório, o momento em que estão a ser passados de mão em mão estes sacos de dinheiro para que haja essa honra aos mortos. Então, agora temos que voltar atrás para ver as misericórdias corporais. Exatamente. Vamos outra vez para o fundo da igreja. Vamos do lado direito e vamos agora agora para o lado esquerdo. Temos que ir até lá ao fundo outra vez, que isto é uma banda desenhada, não é? Sim, tem muito essa lógica. Enterrar os mortos é uma das obras de misericórdia corporais. Aqui já não se refere ao espírito e à parte religiosa, mas à parte mais terrena da existência humana e, neste caso mesmo, à questão da morte. O episódio representado, o episódio retirado do livro de Tobit, que estava exilado em Nínive, e o rei não deixava que os judeus fossem enterrados e atirava-os para fora das muralhas. E o Tobit ia lá e enterrava-os, e é isto que está representado neste painel. O outro painel é o remir os cativos. Remir os cativos que nós hoje transformamos em visitar os presos. O episódio é a passagem do Mar Vermelho e, mais uma vez, é uma composição fantástica, porque vem o faraó com um turbilhão de guerreiros à volta deles e em que o mar já se está a fechar, portanto nós vemos toda esta confusão de horror. E os cavalos, é incrível. Os cavalos, esta amálgama. Não é? E isto pintado em azulejo, não é? Isto não é azulejo, que tem de ser um traço único, não pode ser um traço retocado. Dar pousada aos peregrinos. Mais uma vez tem a ver com a necessidade que as pessoas tinham de circular, de se movimentar. Não havia rede de hotéis, não havia. Portanto, o acolher os outros, a importância do acolher os outros. E a cena bíblica é quando Deus aparece a Abraão dizendo-lhe que vai ser pai. E que ele tinha 90 anos e a sua mulher Sara ele tinha 100 e a mulher tinha 90 anos e, portanto, seria absolutamente impossível isso acontecer e há esta alegria. E é a forma como ele recebe estas três figuras que, mais uma vez, o número 3 representa Deus e vemos a alegria com que ele está a pôr uma mesa, vem ali já um bolo, um pão, a mesa já está com uma toalha. O acolhimento e a alegria com que ele recebe as pessoas é total. E a graça de ver este jogo entre um mobiliário setecentista e uma cena bíblica. Exato. Esta mesa é claramente... Mas é sempre assim, não é? As cenas são sempre representadas de acordo com o tempo em que são representadas, Exatamente. Não obstante ao tempo a que se reportam. Exatamente. Não é? Aqui então é flagrante nesta cama, não é? Exatamente. Estou a visitar os enfermos quando Cristo vai visitar a sogra de São Pedro, que estava doente, e em que esta cama é uma cama de Piltz, uma cama obviamente setecentista, e que tem mais uma vez essa graça do mobiliário. Se tivéssemos dúvidas quanto à época em que estes azulejos foram pintados, bastava observar o mobiliário e estavam datados, não é? Exatamente. Aqui é o vestir os nus. O episódio bíblico é o regresso do filho pródigo e, mais uma vez, aqui um jogo, uma vontade de contar muita coisa num só painel, porque nós vemos o filho pródigo a ser recebido pelo pai, portanto, o filho pródigo que pediu ao pai a sua herança em vida e que esbanjou, e depois, quando se sentiu que desesperado, voltou ao pai e o pai acolheu-o. E então o pai está a recebê-lo de braços abertos e aquela figura do lado esquerdo já traz uma túnica para o vestir, e esta é a obra de misericórdia, e ao mesmo tempo lá em cima já vemos o vitelo gordo que vai ser morto para esta alegria do reencontro, e também há ali aquela figura do irmão mais velho, o tal que nunca não está nada bem disposto, que não está nada bem disposto. Nada bem disposto com isto. E as duas últimas é o dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. Mais terreno não pode ser, não é? E no caso de dar de beber a quem tem sede, o episódio é quando Moisés
toca com a vara num rochedo, na fuga do Egito, toca com a vara num rochedo para que se brote água e assim tire a sede a todo o povo que o acompanhava. No caso do dar de comer a quem tem fome, é o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, quando havia uma multidão que seguia Jesus e só havia 4 pães e 5 peixes, enfim, havia poucos pães e poucos peixes para alimentar aquela gente toda. Exatamente. E Cristo conseguiu, Jesus conseguiu com esses poucos mantimentos alimentar toda a gente. Mas, ó João, de todos estes painéis, como já vimos, de uma inventiva, de uma expressividade fantástica, o que mais me impressiona é esta arcada, esta cenografia por cima do arco que dá para o altar. É esmagador em termos artísticos, porque a perfeição do desenho aqui eu acho que é de um esmero fantástico. E é também uma peça-chave em toda a leitura desta igreja, porque por um lado une este lado espiritual ao lado corporal, por outro lado há uma outra leitura que se faz dentro da igreja, que é o espaço que acolhe o sagrado, da Capela Mor, e o espaço da Assembleia, onde os laicos são acolhidos, e este painel está nesta conjugação destas duas oposições, digamos assim. E a representação da Senhora da Misericórdia é uma Nossa Senhora com um manto aberto, e esse manto protege o mundo todo. Estas obras de misericórdia protegem o mundo. Aqui na Capela Mor nós temos a representação das cenas da vida de Maria e de Jesus e mais uma vez respeita-se esta lógica do lado esquerdo ser o lado mais terreno e o lado direito o lado mais espiritual. E então do lado esquerdo temos as cenas de Maria, mãe de Jesus, uma mulher humana, digamos assim, em que está representado o seu nascimento, a sua apresentação no templo, o casamento com São José e a anunciação, quando o anjo apareceu a Maria para lhe dizer que ia ser a mãe de Deus. E do lado direito são as cenas da vida de Jesus, também com o nascimento, com a adoração dos Reis Magos, com a apresentação no templo e com a circuncisão. E há uma coisa muito engraçada, é que foi este o lado mais importante que o Policarpo escolheu para assinar a sua obra. É justo. É justo, eu acho que é justo. Foi aqui que ele escreveu o Policarpos Oliva Fecit, Policarpos Oliveira fez. Ao centro, evidentemente, a cena maior, a última ceia. A última ceia, que é o que de facto se faz neste altar, é reproduzir a última ceia, o momento da consagração do corpo e do sangue de Cristo. E esta tela é a tal tela que já falámos, que foi pintada por António Oliveira Bernardes, pelo pai do Policarpo, e que terá feito assim, através desta tela, a sua passagem de testemunho na obra grande do filho, mas quis marcar também a sua presença. E com a peça maior. E com a peça maior. João Alpuim Botelho, esta igreja da Misericórdia não é a primeira igreja da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo. Não. Antes desta existiu outra. Sim. Quando a Misericórdia foi instituída com o seu edifício, onde haveria um hospital, e ao lado havia já uma igreja. Será de meados do século XVI, portanto 1520, 30, por aí. Essa igreja, sabemos muito pouco dela, sabemos que estava em ruínas em 1714, e foi nessa altura que se decidiu reconstruí-la. Demoli-la? Demoli-la, exatamente. Demoli-la e construir no seu espaço, e num espaço aumentado, porque entretanto a Misericórdia tinha ganho mais importância na cidade, fazer esta obra magnífica, que já dissemos também que foi feita em 6 anos. Alleluia, alleluia.
João Manuel Pinto Villa-Lobos, o arquiteto desta peça, que de resto não é muito complexa sob o ponto de vista da arquitetura, há que dizer, não é? É relativamente simples, mas é um arquiteto importante. É um arquiteto muitíssimo importante em Viana. Ele fez uma renovação urbana, porque exatamente era uma altura em que o século do ouro permitiu a entrada de dinheiro e havia uma escola de desenho em Viana, fundada pelo Miguel de Lescol, de quem ele foi discípulo, e o Manuel Pinto Villa-Lobos fez uma série de renovações na cidade e realmente muito da paisagem urbana, dos edifícios mais bonitos devem-se a Manuel Pinto Villa-Lobos. Ele, neste caso, fez exatamente isso. Construiu uma igreja com uma enorme simplicidade em termos da arquitetura, mas, por exemplo, foi ele quem também desenhou os retábulos e as caixas dos órgãos. Portanto, ele não se ficou só pela caixa branca, como diríamos hoje, né, em termos das modernas exposições, mas fez também essa parte peças do maiores desenho, dentro da igreja, sim, não é? E decorativas, porque exatamente dentro dessa lógica da obra de arte total, a decoração e a arquitetura estavam muito misturadas. E a pintura, João? A pintura é absolutamente exuberante. Este teto faz essa ligação, não é? E dá-nos também mais um elemento de cor que juntamos a este... Ouro sobre azul. Ouro sobre azul, exatamente. Este ouro sobre azul. É um teto pintado ao grotesco, como era gosto na época, em que são colocadas estes medalhões centrais com cenas da vida de Nossa Senhora, com a fuga para o Egito, com o adormecimento, ou seja, com a morte de Nossa Senhora, com a sua assunção ao céu e depois com a sua glorificação. E forma que o enquadramento destes medalhões são todos estes florões, estes festões, esta alegria com os putti que brincam no meio das grinaldas. Bom, é de facto espetacular, esta é a expressão, mas é preciso dizer, é uma questão de rigor, que este teto foi sucessivas vezes repintado, portanto não seria exatamente assim, ainda que o espírito seguramente se manteve. Mas há aqui pintura maior e pintura sobre tela. Sim, dentro da Igreja da Misericórdia existem as três mais importantes pinturas a óleo do século XVI, do século XVII e do século XVIII da cidade de Viana do Castelo, que foram exatamente encomendas da Misericórdia. E eu acho que isso é muito engraçado e é uma coisa que nos dá a pensar, é percebermos que este lado espiritual da Misericórdia não é um lado só religioso, é um lado também artístico, é um lado de uma procura do belo e é um lado em que não há um medo de seguir as novas tendências. Já falámos também dessa questão da Igreja hoje ser uma coisa mais... procurar ser mais consensual, mas nesta altura havia talvez um maior arrojo na forma de apresentar as coisas. Há o retábulo da tal Igreja inicial, que é uma Senhora da Misericórdia pintada pelo André de Padilha, que foi um pintor que fez escola em Viana do Castelo e teve uma série de seguidores. Cerca de 1630 há um quadro também, uma adoração dos pastores, pintada por Cornélios de Bir, que foi recentemente descoberta a autoria num estudo de Pedro Raimundo. E este era um pintor flamingo que trabalhava em Espanha. Em 1530 nós estamos em União Dinástica, portanto esta ligação com Espanha era óbvia, digamos assim. E aliás esse retábulo mantém-se na igreja exatamente pela qualidade da sua pintura, porque ele também teria pertencido à igreja original. E o terceiro é o António Oliveira Bernardes com esta última ceia. Com aquele Judas que nos levanta a dúvida, será o rosto ou não do pintor? João, é incrível pensar que este chafariz, deste tamanho, lindíssimo de resto, é do século XVI.
Não é uma escala a que eu, pelo menos, associo o século XVI, costumam ser as peças mais atarracadas, mais pequenas, não é? Era também um sinal do poderio, do progresso que existia na cidade nessa altura, porque o chafariz faz parte aqui de um conjunto de 3 edifícios que foram construídos no século XVI, numa altura em que Viana saiu das muralhas. Viana tem uma particularidade, é que sabemos a data de nascimento. Foi o dia 18 de junho de 1258, em que foi criado por Foral. Não é uma cidade que foi crescendo, foi criada naquela altura pelo Dom Afonso III. E foi criada para aproveitar as condições da foz do rio e foi criada como uma vila de mariantes. Foram feitas as muralhas, a cidade cresceu dentro das muralhas e, a certa altura, as muralhas não chegavam. A cidade extravasou as muralhas, isso coincide com o início do século XVI, com 1500 e pouco. O primeiro edifício que foi construído foi o edifício dos Passos do Conselho, do Senado, que é este edifício que nós temos aqui em frente, com este ar ainda pesado, medieval, quase, um castelo também muito bonito. E que é logo do início, 1503, 1505. Portanto, a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, exatamente. E muito simbolicamente fora das muralhas, a mostrar a necessidade que a cidade tinha, que a vila tinha de progredir, de crescer. E depois foi logo construído, em 1550, meados do século, foi logo construído o chafariz. E o chafariz com este aparato todo. E foi respeitado também a existência desta praça, que na altura se chamava Campo do Forno, mas que foi respeitado como um espaço em que as pessoas, quando chegavam, pousavam as coisas, em que passavam-se aqui touradas, feiras. Ainda hoje, o grande momento das festas da Senhora da Agonia é aqui, e este espaço livre, à espera de ser utilizado, continua a ser o lugar central da cidade. E foi aqui que, em 1521, quando foi pedida a instalação da Misericórdia em Viana, foi aqui que, em 1526, foi construído o primeiro edifício. Não sabemos nada dele, mas que, quando foi construído sem pensar no crescimento que poderia ter. Passados alguns anos, já estava claramente pequeno e houve uma altura em que foi preciso renová-lo. E nessa altura, e aqui também é uma história muito engraçada, há um dos provedores da Misericórdia, o João Jacomo de Luna, chega à reunião da mesa, portanto à reunião da direção, e apresenta um desenho. E diz, se alguém tem outro desenho, diga, mas eu tenho aqui este e gostava que fosse este. E é esse o desenho que acabou por ser feito. É engraçado, uma outra curiosidade, o chafariz foi feito por um pedreiro, João Lopes, o Velho. Este edifício foi feito pelo filho dele, João Lopes, o Moço. E esta fachada é considerada como uma das fachadas mais originais da arquitetura portuguesa, porque não tem influências na arquitetura portuguesa que foi construída até então. É uma composição com influências do norte da Europa, com influências de Veneza, com influências dos sítios por onde os nossos mariantes andavam, e que iam recolhendo essas influências e que iam recolhendo as estampas com que muitas destas imagens que estão aqui esculpidas de renascentistas foram utilizadas. E, portanto, mostra-nos também essa capacidade de absorver aquilo que foi visto e de propor uma coisa absolutamente diferente de tudo o resto. Além do mais, esta fachada seria ainda por cima pintada, o que daria também um efeito absolutamente espetacular. Esta fachada, tal como a descreve, dá-nos conta do cosmopolitismo da vila, porque na altura Viana do Castelo ainda não era uma cidade, era uma vila, não é? Sim. Da vila de Viana do Castelo, porque realmente o Porto estava com uma atividade fantástica no século XVI e, como diz, vinham gentes de outras partes do mundo que acabavam por influenciar o que aqui se passava. E também davam muita riqueza à cidade, porque por mais gosto que se tenha e vontade, se não houver dinheiro não se faz, não é? Exatamente. E eu imagino que a igreja, tal como a estivemos a ver, e que é uma peça do século XVIII, como o João já explicou, veio substituir a primeira igreja da Misericórdia, que aqui existiu,
foi construída no mesmo ambiente de prosperidade e riqueza, porque senão não teria sido possível ser feita em tão pouco tempo, não teriam podido contratar os melhores artistas, não teriam, se calhar, tido a autoconfiança, a ousadia de querer ser modernos, é ou não é? Exatamente. Portanto, como é que era Viana do Castelo? No momento em que foi construído este edifício das Varandas, onde funciona a sede da Misericórdia, portanto, nos finais do século XVI, em 1589, era o porto de mar com os seus mariantes que davam a vitalidade à vila. Inclusivamente, em 1619, no livro sobre a vida de Frei Bartolomeu dos Mártires, é dito que Viana, em 1619, Viana era uma nova Lisboa e tinha cerca de 60 navios. 60 navios é uma brutalidade. Seria imenso navio, claro. Penso que estaria ao nível do Porto, logo a seguir a Lisboa, seria uma das cidades uma das vilas mais importantes do país e, portanto, era esse fervilhar de atividade que fez com que este edifício das Varandas fosse construído. A igreja surge num segundo ciclo de prosperidade ligado ao ouro do Brasil. De facto, a maior parte da boa arquitetura dos solares urbanos, e não só, do Alto Minho, tem a ver com o ciclo do ouro do Brasil. E é o reflexo desse segundo momento de prosperidade que nós vemos que refletido na igreja? Que a igreja tem este fulgor que nós estivemos a ver ao longo de todo este projeto. E esta alegria foi uma expressão que o João usou e que eu acho particularmente feliz. Enfim, a alegria é uma ideia feliz. E é feliz aplicada a esta igreja, porque aquelas cores, até a própria escala da igreja, não é? Sobredecorada, mas sem ser opressiva. É de facto uma alegria que nós tradicionalmente estamos habituados a associar ao Minho, que é engraçado e que eu penso, por exemplo, nos trajes tradicionais, minhotos, os mais ricos do país. Essa ideia é muito engraçada, porque eu acho que há uma mesma lógica de alegria que liga... Porque as imagens do Minho são sempre uma imagem de fertilidade, dos campos verdes, das vinhas que crescem, das festas, dos foguetes, dos sons. Há sempre essa imagem associada ao Minho, que não é uma coisa que nasceu agora, é uma coisa que vem de trás, e é por isso que o barroco é tão bem aceito. E há esta imagem do barroco, nós não vamos dizer que há uma ligação entre os trajes regionais, os trajes de lavradeira e este barroco, mas há uma ideia de alegria, essa ideia de exuberância. E também é possível que, enfim, linguagens mais eruditas acabem por contaminar a cultura popular. A história da arte não vive independente das pessoas. Com certeza. E o que eu penso é que terá havido depois uma apropriação popular deste gosto do barroco e que se vê nas decorações das festas, nas arquiteturas efêmeras e vê-se nos trajes. O traje é muito provavelmente uma interpretação popular de trajes eruditos barrocos. Claro que são coisas que vão ao longo dos tempos acontecendo e que vão sendo, o tempo vai acrescentando coisas, retirando outras, e há coisas que se mantêm, mas todo aquele aspecto do traje à lavradeira, do traje que nós dizemos à vianesa, muito orgulhosamente, tem a ver com esta alegria, com esta exuberância, com esta exuberância. Quando nós olhamos para estas colunas do barroco, com os putti, com os passarinhos, com as flores a crescer ali, e olhamos para os bordados dos trajes, há qualquer coisa que une estas duas coisas. E não nos podemos esquecer que o traje não é traje se não tiver o ouro. Exatamente. Falando em ouro sobre azul, falando em ouro do Brasil. E o ouro, por um lado, como uma forma de completar essa apresentação. Diz-se, por exemplo, que uma mulher sem brincos é a pior coisa que pode acontecer. Não. É uma mulher despida. Uma mulher despida, exatamente. Mas o ouro e o trabalho com que ele é usado é muito engraçado. E, aliás, há uma outra coisa. O ouro que se usa em Viana não é produzido em Viana. É produzido em Gondomar, é produzido na Póvoa de Lanhoso, mas é em Viana, e nesta zona mais litoral e mais alegre ainda, que ele vai ser depois utilizado.
trajes negros das noivas, minhotas, os trajes tradicionais, evidentemente, depois cobertos de ouro. Aquilo ainda me remete mais para o barroco, porque há esta dualidade no barroco entre a exuberância máxima do ouro e depois uma espécie de contenção negra, de luto, e esta junção no traje da noiva, minhota. Eu acho que o traje da noiva não nos remete exatamente para essa ideia de luto ou para essa ideia de tristeza. Remete-nos para uma ideia de um corte. Que enquanto a rapariga é nova, veste-se de vermelho como forma de chamar a atenção sobre si, como forma de sedução. E no momento em que ela se casa, o que ela está a dizer é que é um momento cerimonial e é um momento em que esse lado de sedução acaba. Ela deixa de estar disponível, não é? Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, exatamente. Mas não é triste. Não é triste porque não só o ouro vai lhe dar uma alegria e vai dar um contraste muito bonito, como esses trajes são, a maior parte das vezes, bordados a vidrilhos. Vidrilhos são umas pequeninas miçangas de vidro e que têm um efeito de brilho para... Novamente a opulência. Novamente a opulência, novamente o brilho e novamente a alegria. E quando estes trajes desfilam, e nós continuamos a ver isso nas festas da Senhora da Agonia em agosto, quando eles desfilam, não há ali tristeza absolutamente nenhuma. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.